O Primeiro em Notícias está de volta com a mostra de fotos em comemoração à passagem do Dia Internacional da Mulher. Até este domingo, no Museu do Café, você confere imagens que retratam mulheres desempenhando diferentes funções dentro do universo no mercado de café, no plantio e colheita, na área de pesquisa e tecnologia, no comércio e exportação, até chegar às principais baristas do Brasil. A exposição Mulheres do Café está aberta ao público no espaço da cafeteria do museu, que funciona de segunda a sábado das 8 da manhã às 6 da tarde e aos domingos das 10 da manhã às 6 da tarde. A entrada é de graça. E a nossa reportagem especial de hoje é exatamente sobre este ponto turístico. No passado foi importante para a economia. Hoje é um espaço de cultura e de resgate histórico da nossa região. Muita história para contar em um prédio que já tem quase 90 anos. A gente conta agora para você a história dessa construção imponente no centro de Santos, que trouxe benefícios não só para a cidade, mas para toda a região. Santos era a capital do café no Brasil desde o fim do século XIX e no começo do século XX, os produtores e exportadores de café precisavam de um lugar onde pudessem vender seu produto e os compradores de todos os lugares do mundo de um lugar para encontrar os melhores grãos. Com o intuito de fazer a centralização das operações do mercado cafeeiro, que na época era a principal fonte de riquezas do Brasil, foi inaugurada em 1922 a Bolsa Oficial do Café. O auge da atividade ocorreu de 1917 a 1929, quando, com a queda da Bolsa de Nova York, os fazendeiros e exportadores enfrentaram um período de baixa. Em 1937, foi fechada para os pregões, mas continuou com atividades administrativas de exportação até 1998. Em 12 de março do mesmo ano, depois de 2 anos de reformas e restauro, foi inaugurado o Museu do Café Brasileiro. A relevância deste prédio no centro tradicional de Santos é destacada, né? Você pega aqui aquele quadro do Benedito Calixto, 1922, você tem 2 prédios grandes no Santos tradicional, a Catedral e o Museu do Café. Eu acho que isso tem uma história tanto com o Porto quanto com o país, porque aqui foi a primeira organização de uma oferta de um produto para o mundo exterior. Então, o que pode significar? Por exemplo, nós, o Brasil, o maior produtor, todos os corretores, todos os compradores do mundo vinham aqui para ter preço nos seus cafés. Os produtores vinham e tinham um lugar para oferecer o seu produto. Os compradores aqui vinham para comprar esse produto de café para distribuir para o mundo. E café era a principal riqueza do país, gerava uma receita enorme e gerou este hoje nosso Museu do Café, que era o prédio da Bolsa. Quem circula pela Rua 15 de Novembro ou pela Rua Frei Gaspar, no centro de Santos, ou até mesmo pelas vias do Porto, vê de longe o prédio da Bolsa de Café. A Torre do Relógio, construída em 1924, foi a última parte da obra e recebeu máquina vinda da Suíça. Logo que entra, o visitante faz uma parada na sala do pregão. Era nesse lugar que eram negociados preço e vendas dos cafés produzidos em diversas fazendas do estado de São Paulo. No teto, como uma clarabóia, o vitral A Visão de Anhanguera de Benedito Calixto. O artista, que viveu em São Vicente, pintou ainda 3 grandes painéis para o fundo da mesma sala. No térreo e no segundo piso, o museu conta com a exposição permanente A Trajetória do Café no Brasil. São 3 módulos que provocam um mergulho na história. Na primeira fase, conhecemos o café e o trabalho, com objetos utilizados na produção e no benefício dos grãos, como panelas de torrefação e moedores. O segundo módulo, chamado Café e Novas Rotas, mostra por onde o café andou e quem é o povo que trabalhou para o crescimento da atividade. Nesse espaço, vemos japoneses, italianos, os trens e as rodovias utilizados na locomoção do café. E por fim, conhecemos Santos e o Porto,
que ilustra as fases do transporte do grão para fora do país e todo o progresso que veio através desse mercado. Nessa parte da mostra, uma estátua que representa um estivador carregando as sacas. É nessa parte também que vemos fotos de armazéns, do comércio local e até mobiliários da época, utilizados na negociação e na classificação dos grãos. O café ele teve um papel crucial para o desenvolvimento não só de Santos, mas do país como um todo. Ele foi fundamental no processo de urbanização do Brasil do final do século XIX e início do século XX, de integração das regiões e um papel que continuou nas décadas que vieram depois, posteriores, até os anos 50, por exemplo. Então ele foi um dos principais produtos agrícolas de exportação e até o seu próprio processo de produção, que envolvia uma série de outras etapas, que motivou a industrialização, o comércio, etc. Então ele tem um papel fundamental nessa nossa modernização, no nosso processo de modernização no início do século XX, de modernização do país. O museu abriga também mostras itinerantes como essa. Em comemoração aos 12 anos do museu e reforçando a importância do café para a região e o centro de Santos, foi aberta a visitação pública no dia 25 de março a exposição O Café no Espaço da Cidade, 12 anos do Museu do Café e a revitalização do Centro Histórico de Santos. A exposição ela se baseia, na verdade, na ideia de que nós temos o Museu do Café, o próprio café e o desenvolvimento da cidade de Santos nas suas mais diversas faces, a população, os hábitos, a urbanização em si. Então, apesar de ser uma exposição, podemos chamar de celebrativa, porque comemora 12 anos do próprio Museu do Café, nós também trazemos aí a integração deste museu na revitalização do centro da cidade e na própria cidade. Não por acaso, quando temos aí a sessão dos quadros dos presidentes da Bolsa do Café, um dos quadros permite que você se sintam parte dessa história e dessa bolsa do café também com um espelho. Então você se reflete, você se pensa nesse espaço. A mesma coisa acontece com os outros ambientes. Nós temos um conjunto de documentários, de uma produção audiovisual inédita, especialmente concebida para a exposição, que trata das pessoas que vivem o centro, então o que nós podemos chamar de os anônimos, que aqui são nomeados, têm suas vidas e contam a sua relação com Santos, quanto os depoimentos que contam a história do próprio Museu do Café e da história da cidade. Ainda para a comemoração, foi inaugurado oficialmente o Centro de Informação e Documentação, com acervo de publicações e documentos sobre o café e sua história. Há 8 anos foi instalada no prédio da Bolsa a cafeteria do museu. Considerada a melhor cafeteria de Santos, faz diariamente a torrefação dos melhores grãos de café. Quem passa pelos arredores pode sentir o cheiro característico da manhã no centro da cidade. O preço do quilo varia de R$ 32,00 para cafés do Cerrado, sul de Minas e Alta Mogiana, até R$ 160,00 do Bourbon Premium, uma edição limitada de grãos premiados. Apesar do crescimento urbano ao redor, o prédio ainda é referência paisagística e temporal da cidade e ainda tem muito mais história para contar. O Museu do Café fica na rua 15 de novembro, número 95, no centro de Santos. Os ingressos para o museu custam R$ 5,00 e estudantes e idosos pagam meia entrada. O Primeiro Notícias ainda traz outras opções de lazer e cultura para você aproveitar neste final de semana. Fique por dentro com Guilherme Zanetti.